As duas cenas pós-créditos de Vingadores Doomsday vazaram. E galera, pelo que saiu agora, essas cenas não são só aquele teaserzinho pra deixar a galera gritando no cinema e depois ir embora feliz. Elas parecem trazer detalhes enormes sobre o futuro do multiverso, sobre o plano do Doutor Destino e sobre o que pode acontecer logo depois do final de Doomsday. Só que o ponto mais interessante é esse. Várias coisas que pareciam vazamentos soltos por aí começaram a conversar entre si. Uma informação tá puxando a outra, um detalhe tá explicando o outro, e de repente aquilo que parecia ser só rumor aleatório começou a fazer parte de um plano bem maior. Então hoje a gente vai juntar essas peças com calma, porque essas duas cenas pós-créditos podem esconder muito mais do que parece. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Só que antes da gente entrar nas cenas pós-créditos, galera, tem uma confusão que tá rolando que vale a pena eu explicar, porque tem muita gente que tá misturando as coisas, tá bom? Pelo que tá circulando, Vingadores Doomsday vai ganhar dois conteúdos extras antes do lançamento. O primeiro é aquele pacote com mais ou menos uns 4 minutos com cenas inéditas, que vai aparecer durante o relançamento de Vingadores Ultimato nos cinemas, nessa versão chamada de Encore. Essa parte ela vai aparecer nas sessões normais, então todo mundo aqui vai conseguir ver. Só que aí que tá, existe um segundo conteúdo especial ainda mais exclusivo que vai ser ligado diretamente às salas IMAX e à certificação Infinity Vision. E esse parece ser mais restrito, ou seja, não é todo cinema que deve exibir da mesma forma. Então já fica o aviso aí pra vocês. Dependendo da sessão que você escolher, talvez você veja uma parte e perca outra. Mas beleza, deixando isso já bem claro, vamos agora para o que fez você clicar aqui nesse vídeo, que é as duas cenas pós-créditos. E bom galera, se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto que a gente comentou bastante sobre o roteiro de Vingadores Doomsday e também um pouco sobre o final dele, que inclusive menciona que a gente teria a morte do Loki causada pelo Doutor Destino. E essa cena pós-crédito, ela faz conexão diretamente com esse momento. Tanto é que foi justamente isso que fez a galera ficar tão maluca, porque a primeira cena pós-crédito, segundo esses relatos, revelaria que o Loki ele continua vivo. Só que ele não apareceria simplesmente vivo, olha só, ele sobreviveu e pronto, fim do mistério. Não ia ser só isso. A verdade é que sim, ele estaria vivo, só que sem os poderes que ele conquistou na série. E a pior parte é que ele estaria completamente sem as memórias do que ele viveu. E tá aí um negócio que é bem complicado, galera, porque o Loki que terminou a série, ele não é mais aquele vilãozinho querendo um trono e a atenção da família. Agora ele é uma peça central do multiverso. Então ver esse personagem de volta, mas praticamente zerado, vamos dizer assim, é muito mais interessante do que dizer apenas que ele morreu ou sobreviveu. E o que eu gosto desse pós-crédito é que ele faz uma conexão direta com a Guerras Secretas dos quadrinhos. Pois é, nos quadrinhos, quando o Doutor Destino ele cria o Battleworld, ele não faz só um planeta Frankenstein juntando pedaços de várias realidades. Ele mexe com a vida das pessoas. Muita gente passa a viver naquele mundo como se aquilo sempre tivesse sido normal. Ninguém lembra direito do que existia antes. E o Destino fica ali no centro de tudo como o Deus Supremo daquele lugar. Só que particularmente, galera, quando eu vejo algo desse tipo, tem um negócio que me incomoda bastante, porque se a Marvel ir por essa direção, isso pode mudar completamente o peso das mortes que vão acontecer em Doomsday, porque talvez a gente tenha alguns personagens morrendo no filme, mas depois acordando no Battleworld sem lembrar quem eram, de onde vieram ou o que aconteceu antes. Mas é claro que eu acho que a Marvel não seria imbecil a esse ponto, né? A gente teria sim algumas mortes definitivas dentro do filme, até pra causar impacto, né? Mas convenhamos, esse vazamento ele abre uma porta enorme. Ele basicamente mostra que a morte ela não é o fim, mas sim pode ser apenas o começo da prisão que o Doutor Destino vai criar. E no caso do Loki eu acho isso ainda mais forte, porque depois de tudo que ele passou na série, matar esse personagem antes do reencontro dele com o Thor seria quase que uma maldade com a gente que é fã. O Loki ele virou uma das peças mais importantes no multiverso, então não faz sentido ele sair dessa história de qualquer jeito. Mas beleza, esses são os detalhes da primeira cena pós-crédito. Só que não para por aí, a gente tem uma segunda cena também. E essa, pelo que estão dizendo, já coloca Tobey Maguire e Hugh Jackman dentro do Battleworld. Só que a gente não teria só uma participação especial de tipo, olha só, eles continuaram vivos e tudo mais e tal, não seria só isso. A ideia é que os dois já estejam inseridos nessa nova realidade e o boato mais recente diz que a missão deles seria de encontrar o Loki. E isso é bem curioso, né? Porque o Loki é justamente o personagem que passou pela TVA, pelas ramificações da linha do tempo e por toda aquela loucura de realidades sendo destruídas. Então se existe alguém que pode
entender a loucura que tá acontecendo com o multiverso em Doomsday, esse alguém é ele. Fora que também dá pra imaginar uma conexão com a própria TVA ou até mesmo o Mobius. Talvez eles tenham conseguido tirar o Tobey e o Wolverine de algum ponto crítico bem no momento em que o público achava que eles dois tinham morrido. E quando eles acordarem no Battleworld, a missão deixaria de ser sobreviver e viraria outra coisa, que no caso seria encontrar a pessoa que ainda pode ser a chave para entender essa realidade falsa. Ah, e lembra daquela arte conceitual vazada com o Dr. Destino sentado no trono com a Sue Storm e também ao lado dela o Franklin Richards? Pois é, depois desse vazamento, essa imagem ela ficou ainda mais interessante. Porque se o Battleworld ele mexe com a memória, a Sue pode não estar ali porque ela escolheu ficar ao lado do Destino. Ela pode simplesmente não lembrar da vida que ela tinha antes. E isso conversa muito com os quadrinhos, aonde o Destino cria um novo reinado e reorganiza a família do Reed dentro da realidade dele. Ou seja, esse segundo pós-crédito de Doomsday não mostraria só quem voltou, mas sim mostraria exatamente o tamanho do controle que o Destino tem sobre todo mundo. E agora, pra mim, vem aquela pergunta que segura toda essa história. Afinal, se o Dr. Destino realmente apaga a memória de todo mundo dentro do Battleworld, quem é que vai ser forte o suficiente pra quebrar isso? Afinal, eu acredito que tanto eu como você sabe muito bem que não é só chegar e falar: ó, galera, vocês estão sendo controlados pelo Destino. Essa realidade, ela é tudo mentira. Pô, isso aí não vai funcionar. Se a mente das pessoas foi reescrita, se elas realmente acreditam que aquele mundo sempre existiu, precisa ter alguém que possa atravessar essa mentira. E aí eu consigo pensar em dois nomes muito grandes. O primeiro deles, é claro, é a Feiticeira Escarlate. Afinal, segundo relatos recentes, a Elizabeth Olsen estaria de volta em Doomsday e o Daniel RPK ainda comentou que a dublê dela foi vista durante uma nova rodada de gravações adicionais. E ó, até aproveitando, pra deixar claro, gente, não é porque o filme teve uma regravação que, tá dando problema e tudo mais, não é isso. Pô, eu odeio a galera que pensa isso, sabe? É só parar pra pensar, gente, a gente tá falando de um elenco gigantesco, um projeto que conecta praticamente a metade da Marvel. É normal eles ajustarem uma cena, costurarem participação e reforçarem momentos importantes. Mas a presença da Wanda aqui, ela chama atenção até por um motivo bem simples. Ela já mexeu com realidade antes. Ela criou uma vida inteira falsa em WandaVision. Então, se existe uma personagem no MCU que entende o peso de uma realidade construída em cima da dor, de memórias e ilusão, esse alguém é ela. E agora o segundo nome que vem na minha mente é o nome da Jean Grey. Depois de Homem-Aranha Novo Dia, a Sandy Sink já ficou ligada a essa nova fase mutante e o My Time to Sheila Hello revelou que os X-Men em Guerras Secretas teriam um papel bem maior do que a gente imagina. Então a gente não teria só uma participação rápida para arrancar gritos, seria algo muito mais importante dentro da história. Então, como vocês podem ver, essa minha teoria ela até faz sentido, porque, gente, se existem personagens que são capazes de quebrar esse controle mental do Destino, uma delas é a Wanda e a outra é a Jean. É óbvio que, como eu disse, isso é só teoria, não tá confirmado nada disso, mas faz sentido, né? Convenhamos. Afinal, a Wanda, ela mexe com realidade. A Jean, ela mexe com a mente, memória e energia psíquica. E se o Battleworld for uma realidade costurada por magia, poder cósmico e manipulação mental, talvez não exista uma dupla mais perigosa para desmoronar essa mentira do que elas duas. E isso também até ajuda a explicar uma outra coisa. Como alguns personagens não vão aparecer em Doomsday, mas vão estar em Guerras Secretas. O Homem-Aranha do Tom Holland, por exemplo, ou a própria Jean Grey, pode existir numa linha paralela acontecendo fora do conflito principal, talvez envolvendo o vazio, talvez o reino quântico, talvez algum lugar onde outros personagens sobrevivam até o momento em que todo mundo se encontra no Battleworld. Isso aí não tem como a gente saber, mas é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou. E aí, o que você acha dessas cenas pós-créditos? Será que a Wanda e a Jean são a chave para quebrar o controle do Destino dentro do Battleworld? Deixa todas as suas opiniões aqui embaixo que eu quero muito saber. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!